Bom dia, povo querido do Brasil, de fala portuguesa, qualquer lugar que você esteja nesse planeta, que a paz do eterno seja cobrindo a sua vida nesse momento em que o mundo está passando por uma roda gigante, assim, ó, uma roda rolante. Ai, eu estava pensando ontem à noite, estava ouvindo, né, as novidades. E aí eu lembrei do que Jesus disse: "Ah, vocês vão ouvir de guerra, de rumor de guerra, de preparação de guerra, mas ainda não é o fim". Ai, ai, o mundo está assim, gente, ó, um holocausto, tá parecendo um tsunami de problema, de guerra, de briga, de morte. É um momento difícil, muito, 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 muito. Olha, se eu fosse calcular o tanto de gente que nesses últimos 4 dias foram mortos aqui no planeta, eu diria que mais de 50.000 foram mortos. Mortos não por morte natural, foram assassinados, tanto na Síria, como no Irã, como em Gaza, fora os outros países, assim, fora o Paquistão, fora a Índia, que também estão brigando. Afeganistão, que tem briga, lá embaixo, né, os Houthis, né? Mas como Jesus disse, ainda não é o fim, nós vamos continuar na nossa labuta, no nosso momento de oração, no nosso momento de conhecimento da palavra, nos preparando emocionalmente, espiritualmente, em conhecimento da palavra, para não nos desesperarmos, né? Nós vamos voltar para a Bíblia de uma forma assim, gente, 100%. Tá? As coisas no Brasil também não vão ser fáceis, na América Latina não vai ser fácil, então vamos nos preparar, tá? Bom, para começar o nosso estudo do livro de Jó, a primeira coisa que nós devemos saber é que essa história, esse evento da vida de Jó, aconteceu. Eles colocam essa história da vida de Jó entre Abraão e Moisés. É possível, tem uma escola de pensamento que acha que Moisés foi quem ouviu dos peregrinos e dos viajantes dessa parte, tanto dos edomitas, como lá não é dos amalequitas, não, lá em cima, que hoje é a Síria. Porque tinha uma cidade lá em Edom, tinha uma cidade chamada Uz, mas lá na Síria também, que na época não chamava Síria, né? Também tinha uma Uz. Então eles ficam entre essa lá em cima, acima da Galileia, ou aquela abaixo da Judéia. Tá? Possivelmente tenha sido Moisés quem ouviu a primeira vez a história da vida de Jó. Então, nós temos que entender que essa experiência de Jó aconteceu antes da saída do povo do Egito, tá? Então, Jó não tinha conhecimento
das leis de Moisés, dos 10 mandamentos. Ele não tinha esse conhecimento. O conhecimento de Jó com relação a Deus era muito parecido com o de Abraão. Tá? Muito parecido com o de Abraão. Ele não tinha as leis, ele não tinha nenhuma daquelas coisas que nós estudamos, nenhum daqueles mandamentos que nós já estudamos, o Jó tinha conhecimento, não tinha. Tá? Tem uma outra linha de pensamento que acha que quem escreveu o livro de Jó não foi Moisés, mas sim aquele último amigo de Jó, que nós vamos, quando chegarmos nos últimos capítulos de Jó, nós vamos encontrar esse homem. Eu acho que o nome dele era Elifaz. Esse amigo talvez tenha sido quem escreveu o livro de Jó. Mas também tem outros que acham que Jó mesmo escreveu o seu próprio livro, contando o que aconteceu com ele, e isso acabou parando na mão de Moisés. O Elifaz também. Então tem essa. Pode ter sido Moisés, pode ter sido Jó e pode ter sido Elifaz, o quarto amigo de Jó. Tá? Isso foi passando oralmente também, e os pergaminhos, até que chegou nos escribas da época da Babilônia, e que aí eles colocaram num papiro direitinho toda a informação da vida de Jó. Então, a primeira coisa que nós devemos saber é que Jó não tinha conhecimento dos 10 mandamentos, Jó não tinha conhecimento dos mandamentos que o Eterno deixou para o povo de Israel. Tá? O conhecimento de Jó com relação a Deus era o conhecimento vigente da época dele, que é mais ou menos a mesma época de Abraão. De Abraão até Moisés, que é um período de 400 anos. Então, partindo daí, vamos estudar o livro de Jó. Havia um homem na terra de Uz, eu já disse para vocês que Uz pode ser tanto em Edom como lá em cima, entre os edomitas. Eu devia ter olhado no mapa, né? Trazido no mapa, para vocês entenderem. Mas é aquela parte ali da Palestina, que hoje os romanos botaram o nome de Palestina, né? E na época era chamado Canaã. Por quê? Canaã era em homenagem ao filho de Noé, Cã. Cã que habitou aquela parte ali de baixo. Tá? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Esse homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Então, ele era um homem daquela época como um Abraão. Ele era reto, ele era íntegro e ele se desviava do mal. Quer dizer, ele fazia o básico, tá? Ele fazia o básico. Ele era uma pessoa honesta, ele era uma pessoa que amava o próximo, que ajudava um e outro, tá? Ele era uma pessoa aberta. Segundo a tradição, você sabe o que Abraão fazia? Todas as vezes que Abraão tinha ele acampava, ele cercava aquele acampamento dele, tá? Mas ele deixava uma porteira nos 4 cantos do cercado que ele fazia. Ele deixava sempre 4 porteiras. Qualquer lugar, de qualquer direção que viesse, a porta da casa dele estava aberta. Então, Jó era um homem assim. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía ele 7.000 ovelhas. Olha o tamanho do rebanho desse homem. 3.000 camelos e 500 juntas de bois. 500 juntas de bois. Uma junta de boi era 2 bois juntos. Então, se ele tinha 500 juntas de boi, então ele tinha 1.000 bois. E 500 jumentas. E 500 jumentas. A jumenta que era para carregar as cargas, né?
O certo ele plantava, tinha que levar as cargas em volta, né, para as vilas, para os vilarejos. E tinha também grande número de servos. Gente, a palavra que fala que ele tinha grande número de servos, Abraão tinha uma média de 360 serventes. Abraão, que não tinha toda essa riqueza desse homem aqui. Agora você imagina quantos servos que não tinha esse homem para cuidar de tudo isso. Este homem era maior do que todos os do Oriente. Quando fala assim, eu já imaginaria que ele estava mais para o lado da Síria e não para lá para baixo. Porque normalmente, naquela época, quando eles falavam o Oriente, era mais para o lado lá de cima, lá para o lado de Ur dos Caldeus, então lá para o lado da Caldeia. Iam seus filhos, engraçado que é mais ou menos da região de onde veio Abraão, que era lá de cima também. Quando eu falo lá de cima, no mapa, viu, gente? Mais para o lado do norte, né? Iam seus filhos à casa um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Então, quando isso chegou a acontecer, eles já eram adultos. Porque se cada um tinha sua própria casa, eles já eram adultos, tinham suas próprias famílias. Terminados os dias de seus banquetes, Ló os chamava e os santificava. Levantando-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pensando: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Então, temos aí já alguns pontos para ponderarmos. Primeiro, ele realmente era um homem muito poderoso. Segundo a palavra, ele era o maior no Oriente. Então, ele tinha um poder da palavra, ele tinha um poder também de dirigir as outras vilas, os outros vilarejos, os outros comerciantes e os outros proprietários de animais. Então, ele era como se fosse um governador. Porque você sabe que sempre foi assim, quem tem mais manda. Né? E ele tinha os filhos. E esses filhos dele cresceram ouvindo e vivendo toda aquela regalia, toda aquela riqueza. E eles se reuniam, por certo, cada mês iam para a casa de um para fazer os banquetes e se alegrarem, e aí as irmãs iam também. Então, era uma situação assim bem família, que até hoje nós fazemos isso, não é? A gente se reúne na casa uns dos outros e vamos festejar, e vamos comer, e tudo uma coisa bem normal. Mesmo assim, depois de cada uma dessas festas, o que Jó fazia? Pegar os filhos, abençoava, ungia os filhos dele e fazia um holocausto. E oferecia uma ovelha por cada filho. Somente no caso deles terem feito alguma coisa que ofendesse a Deus. Porque ele era um homem que temia ao Eterno. Então, eles já eram adultos. Se cada um tinha a sua própria casa, eles já eram adultos quando isso aconteceu na vida de Jó. A primeira prova de Jó. Vamos para agora o segundo capítulo, né? Não o capítulo aqui, mas a segunda fase.
dessa história. Certo dia, os filhos de Deus Certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Quando a palavra fala os filhos de Deus, ele faz referência àqueles que nós já estudamos lá quando estudamos Gênesis no começo. Os filhos de Deus viram as filhas dos homens e se encantaram com elas e pecaram. Quando ele fala filhos de Deus, eles são, a palavra está se referindo aos seres celestiais. Certo dia, inclusive, tem uma tradição esotérica e judaica também, esotérica e judaica, que diz que todos os sábados os anjos, no final da sexta-feira, porque você sabe que o sábado começa no pôr do sol da sexta. No pôr do sol da sexta, todos os filhos de Deus se reúnem. Inclusive todos os anjos, os nossos anjos guardiões vão também. Então, nessa ocasião, certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. É como o Senhor sabe o que está acontecendo em toda a Terra. Não só na Terra, mas também no universo. Porque não são só os da Terra que vão para essa reunião especial toda sexta-feira à noite, à tardezinha, não. É a sexta-feira à tardezinha e no sábado pela manhã. Disse o Senhor, e veio também, olha o detalhe, e veio também Satanás, Lúcifer, entre eles. Tem tanta coisa aqui, gente, só nesse pedacinho. O que significa que Lúcifer, Satanás, o inimigo, o capiroto, ele tem que prestar conta do que ele está fazendo aqui perante o Senhor. E tudo que ele faz vai acumulando na sua balança de maldade. O que significa que ele poderia não fazer coisas ruins, mas ele tem a opção diária, todo momento, de fazer ruindade. Tudo que está acontecendo na Terra hoje, toda essa matança, quem você pensa que está por trás disso tudo? Toda essa revolta que está acontecendo, quem está por trás disso tudo? Vamos ler de novo o versículo 6. Certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio Satanás, e veio Lúcifer entre eles. Aí você pensa que o Senhor não sabe das coisas que você faz? Os anjos de Lúcifer estão perto de você, perto de todo mundo. Eles estão rodeando. Vamos ver o que ele fala assim. Disse o Senhor a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Mas, então disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Eita! E você pensa que ninguém está te vendo? E você pensa que o capiroto não está de olho em você?
Você pensa que o capiroto não está de olho no Brasil? Tudo que acontece no Brasil o Senhor está sabendo. E o Satanás também, e ele está provocando, ele está... Então disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Gente, olha, a única coisa que interessa para o eterno é temer ao Senhor e se desviar do mal. Se você fizer só essas duas coisas, você já está agradando ao eterno. Desviar do mal. Temer ao eterno. Saber que ele existe, que ele cuida e que ele se importa com você. Quando você tem esse temor de saber que o Senhor sabe da sua vida, que o Senhor dirige o seu caminho, que é o Senhor que está por trás de todas as coisas, você tem o temor do Senhor, você se desvia do mal. Porque você não quer ofender esse ser que cuida de você, que te dá a água, que te dá o ar para você respirar, que te dá a vida, que te dá o sol, que te dá a chuva, que te dá o alimento. Sem ele, nada dessas coisas aconteceria, gente. Respondeu Satanás ao Senhor: teme Jó a Deus? Olha, teme Jó a Deus em vão? Olha como é que ele é, tá vendo, gente? Vamos continuar? Acaso não o tens protegido de todos os lados? A ele, a sua casa e a tudo que tem? A obra das suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicam na terra. Mas se estende a tua mão e toca-lhe em tudo o que tem, e ele certamente blasfemará de ti na tua face. Olha o que Satanás estava falando para o Senhor. Olha o que Lúcio estava falando. Também, né? Você abençoa ele. Também, né? Se abençoa tudo que ele tem, ele botou a mão, prospera. Então, se você abençoa em todos os caminhos dele, abençoa a família dele, abençoa os filhos dele, se abençoa tudo que ele tem, como é que ele não vai te amar? Agora, se você tocar nele, se você tirar tudo dele, eu quero ver se ele vai continuar te amando, se ele não vai blasfemar contra ti, se ele não vai dizer que é a tua culpa. O que nós fazemos todo dia, né, gente? Senhor, a gente é assim, nós humanos somos assim, tudo a gente sempre joga no outro a culpa dos nossos erros, né? Mas também, né, se o Senhor tivesse me dado isso, eu não tinha feito isso, se o meu caminho fosse assim, eu não estaria assim. A gente sempre faz isso, não é? Isso é blasfemar contra o Senhor. Aí, quando o Lúcifer vai se apresentar diante do Eterno, para dar conta do que está fazendo aqui, ele vai falar, tá vendo? Tá vendo? Ela falou que a culpa é sua. É, gente. É sério, gente, é sério. O que está acontecendo no Brasil, você está culpando quem? Não, não é? Ai, nós oramos tanto, né? Nós oramos tanto e nada aconteceu. Então, porque é o Senhor que, né? O Senhor que é culpado. Hum? Não, não. A culpa, sabe de quem é nossa? É nossa, porque nós não temos a coragem de chegar lá e falar: você está errado, você vai para o inferno se você continuar fazendo isso, quem está mandando em você é Lúcifer, não é o Eterno. A gente não tem coragem. Não vamos para a rua, né? Não vamos para a rua. Não chegamos lá naquele homem, na cara dele e fala: você é culpado, como o João, que depois puseram o nome de Batista, porque o nome de João não era João Batista, era só João. O Batista veio depois porque ele batizava. Aí
colocaram o batista, o homem que batizava, isso que significa o nome de João. João, o que batizava. Tá? O que João fez? Olhou na cara do Herodes e falou: você está errado, você está com a mulher do seu irmão, você está pecando. Ele foi para o calabouço, né? Mas ele falou. O que Jesus falou para os fariseus? Vocês são cemitério, são túmulos caiados, hipócritas. Hein, gente? E o que nós estamos fazendo? Ai, não, a gente tem que ser politicamente correto, a gente tem que ser politicamente educado. Vai, nessa educação. Aí o Satanás vai chegar lá e vai falar: ó, tá todo mundo com medo lá embaixo. Ó. Eu estou fazendo a obra e tá todo mundo com medo. Porque vamos lá? Vamos continuar aqui? Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo que tem, e ele certamente blasfemará de ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: muito bem. Ai, ô pai, por que você fez isso? Olha eu aqui. Tudo que ele tem está no teu poder. Isso cai assim nas costas da gente. O Eterno, o Pai, deu autoridade, autorização para Lúcifer para tocar nos bens de Jó. Disse o Senhor a Satanás: muito bem, tudo que ele tem está no teu poder, mas somente contra ele não estende a mão. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Ele já faz tudo porque ele acha que deve fazer? O Senhor autorizando? Ele foi. E aí, com a autoridade que ele tinha, que ele tem, Satanás tem autoridade, ele é um arcanjo, ele tem poder e grande. Certo dia, não foi na mesma hora não, ele saiu, recrutou todo mundo, falou: agora nós temos uma missão aqui, vamos acabar com tudo que aquele homem tem. Sabe aquele homem que está lá? Então, reuniu toda a cambada dele, falou: você faz isso, você faz isso, você faz aquilo. Ajunta como é que eles falam isso? O seu exército, cada um tem o seu próprio exército, então vocês vão lá e fazem. Olha aqui, certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam, vinham na casa do irmão mais velho, olha o detalhe, irmão mais velho, estava todo mundo na casa do irmão mais velho, todo mundo, os filhos, os netos, todo mundo lá na casa do irmão mais velho, só não Jó e a esposa. Veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passeam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus e os tomaram. Sabeus era um povo, era uma tribo. Aos servos mataram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a notícia. Não foi na mesma hora que isso aconteceu, não, foi depois, bem depois. Foi o tempo que Lúcifer teve para preparar todo o seu exército. Ele mandou esse exército para os bois que lavravam a terra, preparando a terra para a próxima plantia. Estando este ainda falando, olha, Satanás fez assim, aquele ataque massivo, aquele ataque em todas as áreas, no mesmo dia. Então, Satanás teve tempo de preparar tudinho.
Preparou o povo ali, preparou outro povo ali, preparou outro povo ali, influenciou esse povo. Eu diria que ele deve ter levado uns bons 3 a 4 meses para fazer isso. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Gente, 7.000 ovelhas. Olha o tamanho desse fogo. Olha, se for um demôniozinho para cada ovelha, foram 7.000 demônios que caíram sobre as ovelhas. Foram os servos e as servas que cuidavam dos animais. Olha o tamanho desse exército do diabo, de Satanás, do capiroto. Que cada um desses demônios se transformaram em fogo para matar 7.000 ovelhas. Você viu o tamanho desse exército do capiroto? Só para matar as ovelhas. Estando este ainda falando, veio outro e disse, dividindo-se os caldeus em 3 bandos, os caldeus. Está vendo como é que o capiroto teve tempo de preparar até esse povo para fazer essa maldade? Dividindo-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, que eram quantos camelos? 3.000 camelos. 3.000 camelos. Se foram 3 bandos, então deviam ser uma média de 3.000 homens. Cada bando, 1.000 homens cada bando, 3.000 homens eram todos os caldeus. Cada um pegou um camelo. Deram sobre os camelos e os tomaram. Aos servos mataram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer notícia. Estando este ainda falando, veio outro e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho em casa do irmão mais velho, quando de repente sobreveio um grande vento da banda do deserto, deu nos 4 cantos da casa e caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para te trazer a notícia. Muitas lições aqui. Primeiro, Lúcifer tem um exército imenso, grande, imenso. Ele faz tudo preparadinho também. Ele aprendeu com o Eterno, não aprendeu? Ele está vivendo com o Eterno milhões, trilhões, quatrilhões, quinquilhões de anos. Ele foi uma das primeiras criações do Eterno. Os arcanjos, que ele é um arcanjo, os arcanjos, eles foram uma das primeiras criaturas. Então ele tem a eternidade nos seus ombros, ele conhece tudo, tudo. Esse é o inimigo do Eterno. E tudo que ele faz é para machucar o Pai. E aqui ele pegou uma briga com o Eterno. Porque o Eterno tinha um seguidor que o amava, que o adorava, que tinha respeito, não só pelo Eterno, mas pelos seus compatriotas, com seus irmãos. E ele queria provar para o Eterno que tudo que nós fazemos porque ele nos beneficia. Não porque nós queremos, o nosso coração é bom e ama o Eterno simplesmente por amar. E ele tocou em tudo que Jó tinha para provar para o Eterno que Jó iria blasfemar.
E ele fez tudo isso num dia só. Aconteceu tudo no mesmo dia. Você já pensou, gente? Tudo que você tem hoje, no mesmo dia, cair, você ficar sem nada, só com a sua roupa, só com você mesmo e a sua casa, o resto sumiu tudo, acabou tudo. Não tem mais nada. Jó ficou, Jó, a casa de Jó e a esposa de Jó e os que serviam Jó em casa. O resto foi tudo. Tudo. Imagina você, se nesse exato momento eu perdesse tudo, ficasse só eu aqui nessa casa. Seria eu capaz de fazer o que Jó fez? Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e, lançando-se em terra, adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para ele. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Temos muito que aprender com Jó. Vamos ler de novo. E disse: Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e, lançando-se em terra, adorou e disse: Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Fique na paz.